Câmbio internacional. No latim, cambiare, que significa troca. Sempre achei chique falar do latim, né? Nesse vídeo nós vamos estar falando sobre fechamento de câmbio, formas de pagamento, como é que eu posso adiantar um pagamento que eu vou receber de um cliente no exterior, como é que eu travo o dólar para não pagar os 70% de uma importação com dólar nas alturas. Se você tem alguma dúvida sobre isso ou quer saber um pouco mais sobre as possibilidades, fica aí que nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. O que seria uma forma padrão comum de fazer um pagamento ou receber um valor, né? Se você está fazendo uma importação, você vai ter uma negociação entre o seu fornecedor e vocês vão chegar numa negociação onde vai ser 30%, um exemplo, 30% no momento que você coloca pedido, 70% quando a mercadoria está pronta. Ele vai te conceder uma proforma, você vai entregar ao seu banco ou à sua corretora de câmbio e ali vai ter nessa proforma os dados bancários do seu fornecedor e vai ter a forma de pagamento e o seu banco vai providenciar um fechamento de câmbio, vai te informar a taxa do dia, do momento ali, né? E você faz esse pagamento e o fornecedor vai receber e aí inicia a produção. Esse normalmente é o padrão. Se nós estivéssemos falando de uma exportação, ela segue a mesma questão. Para o teu cliente lá fora, ele vai seguir essa informação que eu passei. Você vai emitir uma proforma, ele vai até o banco dele e vai fazer esse pagamento para você. Aqui, se você está exportando uma mercadoria, o seu banco vai te avisar, fulano, você tem aqui um valor para fechamento de câmbio. A taxa do momento é tal. Você quer fazer o fechamento de câmbio ou então você vai dizer, não, vou aguardar mais uns dias, algumas horas, enfim, fica a teu critério o momento que você quer fazer essa trava e receber esse valor. Então, esse é o padrão de um fechamento de câmbio, né? Importante também que quando você saiba que o banco vai te solicitar documentações. Se você vai, por exemplo, fazer uma importação de uma mercadoria e o pagamento de 30% é antecipado para a fabricação dessa mercadoria, você vai simplesmente entregar ao banco a proforma. Se essa mercadoria já embarcou, você vai ter que apresentar o BL. Se essa mercadoria já, inclusive, está na sua empresa, você vai ter que apresentar a DI. Então, o banco vai te solicitar, até porque o seu banco vai ter que prestar contas com o Banco Central e, por isso, você não vai ter nenhuma pendência ou alguma trava para você fechar câmbios futuramente. Então, é importante você enviar toda a documentação para o seu banco. Inclusive, quando você faz uma importação, por exemplo, antecipada, você vai informar normalmente quanto tempo que essa mercadoria quanto tempo vai levar para ela ser produzida e você receber. E depois você vai ter que enviar DI, BL, todas essas informações para o seu banco, que provavelmente ele vai te pedir. Outra informação também que provavelmente seu banco vai te pedir é quando você faz um fechamento de câmbio, seja na importação ou na exportação, ele vai te dizer, você quer D mais 0, D mais 1, D mais 2? E o que significa isso? É bom vocês entenderem o que significa para tomar a decisão certa, né? O D, ele significa o momento de transferência, né? Me fugiu a palavra agora. Mas D mais 0 significa que você vai receber na sua conta no mesmo momento. Ou então, se você está pagando, ele vai receber no dia seguinte esse valor na conta dele. Então, é importante você saber esses trâmites para saber quanto tempo você vai querer receber este valor. Por algum motivo, você pode estar querendo fazer o fechamento de câmbio, mas quer que o seu fornecedor receba só 2 dias depois. Então, você vai fechar um D mais 2. O D significa o dia do fechamento, tá? E o número do ladinho vai ser quantos dias úteis que o teu fornecedor vai receber, ou que você, que está fechando um câmbio de exportação, por exemplo, de uma mercadoria que você vai exportar, quantos dias que vai estar disponível na sua conta para fechamento de câmbio, tá? Então, esse seria a forma mais simples, que exige menos custos, né? Porque você faz um fechamento de câmbio, só vai ter a taxa do teu câmbio, a taxa da tua corretora de câmbio, mas
Está gostando do vídeo? Então ative o sininho para receber as notificações e se inscreva no canal. Mas não vai ter nenhum custo extra, só, obviamente, a taxa do dólar, do euro ou da moeda que você está praticando. Mas quando há operações de alto risco que eu digo é quando as partes não se conhecem, uma das partes pode ser um pouco suspeita, ou uma empresa que não passou muita confiança, mas ao mesmo tempo você quer fazer essa importação, ou ao contrário, você quer fazer essa exportação, mas você não sabe se o cliente vai te pagar ou não, há a possibilidade de fazer uma carta de crédito, tá? Então, nessas operações de um risco um pouco mais alto, você pode estar optando por fazer essa modalidade, onde o banco do importador, ele se compromete a fazer o pagamento ao exportador mediante a apresentação de alguns documentos e de algumas informações que vai estar na cláusula dessa carta de crédito. Mas, gente, tem um custo e às vezes o custo é elevado porque o banco, obviamente, vai fazer uma pesquisa das partes, né, do importador, o exportador, entender todos os riscos que o banco está, enfim, prestes a correr, né, todos os riscos, então ele vai te cobrar por isso. Então, não é uma operação muito comum, porque ela vai te custar mais caro. Mas, às vezes, você quer muito fazer essa venda ou essa compra, então é uma forma. Então, é importante você saber, importante você ter esse contato com o seu banco, entender quais que seriam os trâmites, os custos disso, para então tomar uma decisão aí, né? E quando você está, por exemplo, exportando uma mercadoria, você vai dar um crédito, um prazo um pouco maior para o teu cliente, você também pode estar fazendo um ACC, que é um adiantamento sobre o contrato de câmbio, então que o banco vai te antecipar esse valor, e se por um acaso a mercadoria já foi exportada, e você ainda deu mais um prazo maior para o teu cliente, você pode fazer um ACE, que é um adiantamento de cambiais entregues, ou seja, que a mercadoria já exportou. Então, é uma forma aí de você estar recebendo esse valor e tá para ter um giro de caixa aí, mesmo que tu dê um prazo um pouco maior para o teu cliente. Então, também, obviamente, novamente, vai ter um custo essa operação, mas é importante você ver e conhecer essas possibilidades, né? E além disso, gente, quando a gente fala de formas de pagamento, de todos esses trâmites, há travas de dólar também, de euro, de moeda estrangeira, né? Porque isso a gente escuta muito, né? Clientes nossos dizendo, mas eu não vou importar com esse dólar alto, ou eu não vou fazer exportação com esse dólar oscilando aí se eu perder na taxa de câmbio. Uma que a moeda, a gente já falou isso várias vezes aqui, a moeda não pode ser o principal motivo o porquê você está fazendo importação ou exportação, porque essa oscilação de mercado sempre vai surgir. Se você está exportando, você tem que pensar numa taxa que vai ficar confortável para você, e ver se vale a pena fazer essa exportação. Se não vale a pena, de repente é uma outra estratégia, mas o não valer a pena é muito mais complexo, porque não pode ser só custo. Às vezes você está investindo aí em enviar teu produto para fora, e é um investimento quase como um investimento de marketing, onde de repente tu vai estar disponibilizando algum produto, alguma máquina, algum equipamento para um cliente no exterior, para que sua marca fique conhecida lá fora, né? Então tem que entender um pouquinho sobre isso. Mas, por que eu quis falar sobre isso? Existem travas cambiais, os hedges cambiais, é importante também você entender um pouquinho com o seu banco os custos disso, entender se vale a pena ou não, porque no momento de oscilação do dólar, pode parecer que uma trava cambial vai te deixar mais tranquilo, mas como você pode ficar tranquilo por saber que essa é a taxa, você pode estar perdendo dinheiro ou ganhando dinheiro com a taxa cambial, né? Então, eu considero o hedge, a trava cambial, para valores muito altos, operações muito maiores do que é o costume do dia a dia das pessoas, porque vai ter um custo, normalmente o banco vai botar uma taxa que fique favorável para o banco, para que você faça essa operação. Então, nem sempre vale a pena. Mas eu acho muito importante você conhecer, você saber, você conversar com o seu banco, a sua instituição financeira aí que está assessorando você, para entender o que eles podem estar te oferecendo, né? Lembrando que a taxa,
ela pode impactar positivamente ou negativamente, né? E se você está fazendo comercializações, exportações com países como Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, esses 4 países, eles têm um sistema de pagamento de moeda local, que é chamado de SML. Então, se você é uma empresa brasileira e está exportando para um desses 3 países, você pode estar solicitando esse pagamento em reais. Isso mesmo, ele vai fazer um pagamento lá e já chega em reais para vocês. Tu não precisa fazer um fechamento de câmbio, não vai variar, não vai ter mais uma moeda sendo passados esses trâmites, né? Fazendo essa conversão. Então, é algo interessante também para você saber como é que funciona, ver se o seu banco faz, se ele já está apto para fazer. Normalmente não tem custo nos bancos e de repente é uma questão bacana aí para você estar conversando com o seu cliente e mostrar que você sabe do conhecimento, que sabe que existem essas modalidades e que pode vir aí favorecer ambas as partes. Então, as formas de pagamento, gente, também tem muitas questões, tem muitas possibilidades. É importante você conversar com a sua instituição financeira e conhecer, e ver os custos, e ver os prós e os contras que cada uma dessas operações tem de diferente.